noite. Eu me chamo Gisele Rayane e eu e meu grupo, que é composto por Gisele Romão, Maria Clara, vamos falar para vocês um pouco sobre o ensino de arte nas séries iniciais, segundo a BNCC. Bom, no ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, música e o teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem a prática de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em arte. A arte, ela propicia a troca entre culturas e favorece o conhecimento de semelhanças e diferenças entre elas. A aprendizagem da arte precisa alcançar a experiência e a vivência artística como prática social, para que permita que os alunos sejam protagonistas e criadores. A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos, por meio de exposições, sarais, espetáculos, performances, conceitos, recitais, enfim, entre outras apresentações artísticas e culturais na escola ou em outros locais. O compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos alunos em diálogo com seus professores pode acontecer não apenas em eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos por eles, acumulados ao longo do tempo em artes visuais, dança, música e teatro, contribuem para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas. Eles possibilitam compreender as relações entre tempos e contextos sociais dos sujeitos na sua interação com a arte e a cultura. A BNCC propõe que a abordagem das línguas articule 6 dimensões do conhecimento, que de forma indissociável e simultânea caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos das artes visuais, da dança, da música e do teatro e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre essas dimensões que a BNCC propõe, que são as dimensões de criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. A dimensão da criação se refere ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. Trata-se de uma atitude internacional investigativa que confere materialidade, estética e sentimentos, ideias, desejos e apresentações em processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. A dimensão crítica, que se refere às expressões que impulsionam os sujeitos em direção às novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relações por meio do estudo e da pesquisa entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. A dimensão de estesia refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. A dimensão de expressão, que se refere às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. A dimensão de fruição, que se refere ao deleite, ao prazer e ao estranhamento, e a abertura para sensibilizar, durante a participação em práticas artísticas e culturais. A reflexão refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador ou como leitor. A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e aprendizagem em arte, integrando os conhecimentos do componente curricular, uma vez que os conhecimentos e as experiências artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, e é importante levar em conta sua natureza vivencial,
experiencial e subjetiva. Eu vou falar um pouco sobre as atividades que fazem parte da arte e, como primeiro exemplo, nós temos as artes visuais. As artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais nos diversos tempos, históricos e contextos sociais que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações plurais e transformações de materiais de recursos tecnológicos e de apropriação da cultura cotidiana. As artes visuais possibilitam os alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas, de modo que eles possam ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas concretas ou simbólicas. Outro exemplo é a dança, que se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação de processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando relações entre corporeidade e produção estética. Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento dançado, o seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo. Essa foi minha apresentação e agora Clara vai dar continuidade. As linguagens artísticas são consideradas nas suas particularidades, mas entende-se também que as experiências e vivências dos alunos em sua relação com a arte não acontecem de forma compartimentada. É importante levar em conta o diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, além de possibilitar o contato e a reflexão sobre formas estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a performance. Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmentado entre as linguagens artísticas podem construir uma rede de interlocução, inclusive com a literatura e com outros componentes curriculares. Temas, assuntos ou habilidades afins de diferentes componentes podem compor projetos nos quais saberes se integrem, gerando experiências de aprendizagem amplas e complexas. O componente arte no ensino fundamental articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propicia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes das culturas manifestadas em seus processos e produções artísticas, o que contribui para a sua formação integral. Ao longo do ensino fundamental, os alunos devem expandir seu repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio de reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos, e também sobre as experiências de pesquisa, invenção e criação. A arte na BNCC propõe 5 unidades temáticas. Cada uma delas pode receber ênfase diferente e depende do ano de escolarização. As artes visuais propõem conhecer e explorar múltiplas culturas visuais em diversos tempos históricos, junto com o diálogo acerca das diferenças entre elas, para ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e produção cultural. A dança propõe articular os processos cognitivos e as experiências sensíveis no movimento dançado, discutindo o significado das relações entre corporeidade e produção estética, para repensar e transformar percepções acerca do corpo e da dança. A música propõe ampliar a produção dos conhecimentos musicais para vivenciar a música interrelacionada, a diversidade
e desenvolver saberes musicais fundamentais para a sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade. E o teatro propõe desenvolver uma experiência artística multissensorial para criar diferentes tempos, espaços e sujeitos envolvendo a si próprio e o coletivo, em encontros com o outro em performance. E por fim, as artes integradas, que propõem explorar a relação e articulação entre as diferentes linguagens e suas práticas. Na BNCC, a arte propõe o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para as práticas investigativas e para o percurso do fazer artístico, para perceber o mundo em sua complexidade e contextualizar saberes e interação com a arte e a cultura, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo. Agora eu vou falar das competências específicas de arte para o ensino fundamental. A primeira competência é explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com a diversidade. A segunda é compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e de comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. A terceira competência é pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando nas criações em arte. A quarta é experienciar a ludicidade, a percepção e a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços. A quinta é mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. A sexta é estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade. A sétima é problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. A oitava é desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. E por fim, a nona é analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. Boa noite, eu me chamo Gisele e eu vou falar um pouco da arte no ensino fundamental nos anos iniciais. Vou fazer uma pequena introdução. Ao ingressar no ensino fundamental, anos iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos de experiências de educação infantil, em que as interações, os jogos e as brincadeiras norteiam um processo de aprendizagem e desenvolvimento para uma organização curricular estruturada por áreas de conhecimento e componentes curriculares. Nessa etapa da educação básica, o ensino de arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de expressar a criatividade em seu investigativo por meio da ludicidade, propiciando uma experiência de continuidade em relação à educação infantil. Dessa maneira, é importante que nas 4 linguagens da arte integradas pelas 6 dimensões do conhecimento artístico, as experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses das crianças e nas culturas infantis, ou seja, músicas, brincadeiras, objetos, tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências relacionadas à alfabetização e ao letramento, o componente arte, ao possibilitar o acesso à leitura, a criação e a produção das diversas linguagens artísticas, contribuem para o desenvolvimento
de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais, ou seja, linguagem corporal, linguagem através da dança, o que elas quiserem transmitir por meio de sinais. Então, a arte ajuda muito. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre as competências, os objetos de conhecimento e as habilidades, unidades temáticas, através de imagens. Eu vou colocar imagens e vou explicando cada um de acordo com o que tem proposto pela BNCC. Arte do 1º ao 5º ano. As unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Nas artes visuais, contextos e práticas. Identificar e apreciar as formas distintas das artes visuais tradicionais contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imaginético. Os elementos da linguagem são explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais, como ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento. Nas matrizes estéticas e culturais, reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. Materialidades. Experimentar diferentes formas de expressão artística, como desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo e fotografia, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. Os processos de criação. Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. O diálogo sobre a criação e as dos colegas para alcançar sentidos plurais. Os sistemas da linguagem são reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais: museus, galerias, instituições, artistas, artesãos e curadores. Na dança, os contextos e práticas são experimentar e apreciar formas distintas de manifestação da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. Os elementos da linguagem. Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o tal corporal da construção do movimento dançado. Experimentar diferentes formas de orientação no espaço, como deslocamento, planos, direções, caminhos e ritmos de movimento lento, moderado e rápido na construção do movimento dançado. Os processos de criação. Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos elementos constitutivos do movimento, como códigos de dança. Discutir com respeito e sem preconceito as experiências pessoais e coletivas em dança, vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. Música, contexto e práticas. Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial aqueles da vida cotidiana. Elementos da linguagem. Perceber e explorar os elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo, por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição e criação, execução e apreciação musical. Materialidades. Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo, palmas, voz, percussão corporal, na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. Notação e registro musical. Explorar diferentes formas de registro musical não convencional, representação gráfica de sons, partituras criativas, entre outros, bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. Nos processos de criação, experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo ou colaborativo. Teatro, contextos e práticas. Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestação do teatro, presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. Elementos da linguagem. Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais
variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas. Nos processos de criação, experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos. Em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes, estéticas e culturas. E o faz de conta, resignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro. Artes integradas, processos de criação. Reconhecer e experimentar em projetos temáticos as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. As matrizes estéticas culturais. Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. Patrimônio cultural. Conhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes línguas artísticas. Arte e tecnologia. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografias, softwares e etc. nos processos de criação artística.